que é uma das coisas que eu mais me intriga e sempre me preocupei com a justiça do trabalho. E eu acho totalmente, mas totalmente mesmo desnecessária a justiça do trabalho. Porque se eu for lá pedir emprego para lavar o escritório todos os dias, o escritório de vocês, nós vamos combinar valores, horários e colocar no papel. Eu assino com 2 testemunhas, você assina com 2 testemunhas, uma, não importa. Leio o nosso contrato, combinado, assinado, você engaveta o seu, engaveta o meu, eu vou cumprir o meu contrato. No final do contrato, encerrou a conversa. Agora, hoje não. Você teve a subordinação, você teve não sei mais o que, não sei mais o que. Eu entro na justiça, aquele contrato não vale nada. Aquele contrato é considerado nulo e vale as leis trabalhistas. Tá, mas então a minha vontade e a sua não é respeitada? Como é que é isso? Bom, aí nós temos a seguinte situação. A CLT, né, que ela é da Era de Vargas, teve sucessivas 45 reformas, né? A mais recente agora, 2017. Ela diz, né, que se existe a dependência econômica, né, se existe a subordinação e a habitualidade, vai caracterizar vínculo empregatício. E essa norma ela tem interesse público e ela vale mais do que um contrato, né? Isso está certo, isso está errado, é uma outra discussão, né? Mas aí não vai ser através do judiciário que vai ter essa mudança. Legislativo. Se tiver alguma mudança, tem que se alterar a estrutura nossa normativa, tanto na questão da Constituição, e aí tem a questão dos direitos fundamentais, e tanto na questão da legislação trabalhista propriamente dita. Então isso não seria um problema necessariamente do judiciário. Existem países que têm a formatação de contratação bem diferente que a nossa. Estados Unidos, por exemplo. E são países que têm uma liberdade de contratação maior. Pode ser que crie problemas num período, tipo a questão agora da pandemia, né? A gente viu muitas pessoas perdendo empregos, mas esses empregos, na medida em que vai acessando a pandemia, eles vão sendo recuperados mais fáceis também do que na nossa estrutura. O que é o melhor ou não, eu não tenho uma resposta para dizer, mas eu acho que nós temos que começar a pensar, refletir, e se for necessário alterar a lei, que se altere. Porque eu também concordo que se a gente for observar, né, o empresário muitas vezes ele é colocado como um bandido, né? E na verdade é a galinha dos ovos de ouro da sociedade. Por que é a galinha dos ovos de ouro? Isso aí até eu dizia nas aulas quando eu ensinava o seguinte: o Estado não produz nada. O Estado não produz nada. O Estado arrecada os tributos que são gerados na sociedade, pela produção e pelo consumo. Então são as pessoas consumindo e as empresas produzindo e fazendo circular produtos e serviços que geram toda a arrecadação do Estado, né? Eu acredito que a gente tem que ter mais liberdade, mas é uma convicção minha. Não estou questionando a estrutura atual, porque o que vale hoje é a norma atual. Se você vai submeter a apreciação, vai ser a norma atual e é o que tem que ser cumprida. Mas enquanto sociedade, a gente pode pensar em ser diferente. E aí tem que mudar as normas. Eu coloco da seguinte forma: se a nossa CLT foi escrita em 45, no Estado Novo, serviu para aquela época, o que era o brasileiro naquela época? Comparado com hoje, mas era um analfabeto, a grande maioria era um analfabeto. A força de trabalho também era diferente. E estava lá no interior. E os sindicatos eles exerceram um papel fundamental, porque realmente havia a questão do trabalho insalubre, das mulheres, pesado, crianças, sim. Mas e tudo mais. Então se teve a necessidade de proteção. Hoje a nossa sociedade ela já evoluiu. A questão agora da pandemia, né, que já tinha sido feito na reforma trabalhista de 2017 a possibilidade do teletrabalho. Agora vieram as medidas provisórias, né, as empresas puderam até impor o teletrabalho, até para preservar o emprego. E se viu que dá para trabalhar a partir de casa. Muda tudo. Então eu acredito que essas relações, a gente tá assistindo a história de camarote.
a gente está vendo mudanças acontecerem num curto espaço de tempo, que se a gente pegar das décadas anteriores, ali de 2015 para trás, de repente não teve essa velocidade que tem hoje, né? É aí a minha bronca, porque se as relações de trabalho foram escritas em 45, quando a grande maioria das pessoas estavam no campo, 70 e tantos por cento, lá na década de 70 ainda era no campo, tinha menos de 20% que trabalhavam nas cidades. E aí, na década de 80, 90 e a partir do ano 2000, as pessoas se deslocaram para a cidade. Então, esse novo relacionamento, são pessoas esclarecidas. Hoje, lá no interior, no último peral do Rio das Antas, tem gente com celular. Sim. Com WhatsApp. Essa pessoa precisa de tanta proteção igual a de 45 ou evoluímos? Tudo evoluiu menos isso. Relação de trabalho. E como é que vamos mudar a base normativa? Essa é a pergunta. Essa é a questão. Porque aí do direito. Me parece que, tudo bem, às vezes, né, parece que a aplicação do direito é o problema, mas é que tu tem um direito para ser aplicado, então o problema não é a aplicação. É as mudanças da base. Tem que mudar a norma. E a norma tu muda no Congresso. No Congresso. Eu acho que é ali que está o problema. O Congresso tem outras coisas mais importantes para decidirem.